Bom, pessoal, eu vou começar aqui a gravação de um vídeo de uma forma um pouco diferente, para possibilitar de que os alunos consigam ver também o uso de outros apetrechos na questão do ensino de algumas disciplinas ligadas à engenharia, matemática e física. No caso, hoje, continuando a linha de análise nodal. Pois bem, é, tem um problema num determinado livro que ele coloca esse circuito que está em branco, tá certo? Então tem uma fonte de corrente aqui de 2 amperes, eu tenho alguns resistores aqui, fonte de 12 volts, fonte de 19, resistor de 12, 3 e tal, e ele pede para calcular esse V0 daqui em amarelo pela análise nodal. Pois bem, aqui a gente parte de alguns pressupostos, né? Aqui eu tenho um nó A, B, C, D e E, que eu coloquei aleatoriamente, mas coloquei o nó E como sendo a nossa referência. E aí, o nó A, eu não vou precisar tirar a equação para ele, porque o valor dele em relação à referência já é o 12 volts. A mesma coisa para o nó D, que eu já tenho 19 volts em relação à referência. Pois bem, eu saí anotando esses dados, né? VA 12, VD igual a 19. O VO, ou V0, ele é a diferença entre o potencial do nó A e o nó B. E o VE, que é a referência do circuito todo, está aí como 0 volt. Pois bem, tirando a equação para VB, para o nó B, então a gente tem sempre naquela metodologia de colocar o potencial em B como o maior potencial. Então aqui, no primeiro membro, nós estamos equacionando todas as correntes que saem do nó B, ok? Então, VB menos VA sobre 6, é a corrente que vai passar em cima desse resistor de 6 ohms saindo do nó B em direção ao nó A. VB menos VC sobre 5, a corrente que está passando em cima desse ramo aqui, de 5 ohms. E VB menos VE é a corrente que está descendo para E aqui em cima do resistor de 3 ohms. Todas essas três correntes, primeiras correntes, a gente está colocando como correntes que saem do nó B. E tem uma corrente que chega no nó B, que é a corrente de 2 amperes. Passando para a equação do referente ao nó C, mesma metodologia, trabalhando primeiro com as equações que saem desse nó, VC menos VB passando pelo ramo de 5 ohms, VC menos VD passando pelo ramo de 4 ohms, VC menos VE passando pelo ramo de 12 ohms e a corrente de 2 que também sai do nó C, ok? Repetindo, não vamos trabalhar com o nó A e o nó B, porque o nó A e o nó D, porque a gente já tem o valor dos potenciais desses nós. Bom, aí melhorando um pouco a questão das equações para chegar em equações mais simples. Então eu tenho aqui a primeira equação que eu tinha trabalhado, aqui eu vou tirar o mínimo entre 6, 5 e 3, isso vai dar 30. Então 30 dividido por 6 é 5, 5 vai multiplicar esse numerador, lembrando de que VA é 12 volts, então 5 vezes 12 é 60. 30 dividido por 5 vai dar 6, então 6VB menos 6VC. E 30 dividido por 3 é 10, contando que VE é 0, 10VB, e 30 vezes 2 é 60. Arrumando a equação aqui, eu tenho 21B menos 6VC igual a 120. Beleza. Agora vamos para a segunda equação. Aqui é 5, 4 e 12, quer dizer, o MMC vai dar 60. 60 dividido por 5 é 12, 12 vezes VC menos 12 vezes VB. 60 dividido por 4 é 15, 15 VC menos 15 vezes 19, que é o valor de VD, vai dar menos 285. E 60 dividido por 12 dá 5, 5 VC menos 5V, mais V é 0, então 5 VC. E esse 2 aqui, que ficaria multiplicado por 60 e daria 120, eu já passei para o outro lado como menos 120, ok? Depois eu passo também o 285 para o outro lado, vai ficar 125. E agrupando aqui VB e VC, a gente tem menos 12VB mais 32VC. Bom, eu montei um sisteminha matricial para resolver isso. E agora eu vou passar para vocês para a gente ver como que a gente resolve isso aqui, por exemplo, com o uso de uma calculadora como a HP. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês como que eu uso esse apetrecho da calculadora. Beleza? Então, aqui está a calculadora. Deixa eu apagar aqui esses dois dígitos. E o que é que eu faço, né, pessoal? Eu monto a equação matricial. A forma de montar a matriz lá, aquela matriz que que eu tinha mostrado para vocês aí na tela,
né? Que ficava como uma matriz da seguinte forma. Então, reparem como é que eu faço, né? Eu toco na tecla branca aqui e toco no colchete. Então eu abro um primeiro par de colchete. O que eu vou fazer agora é trabalhar a primeira linha dessa matriz. Então, o que é que eu faço? Eu abro um outro par de colchete e coloco lá os valores que eram 21, dou um espaço, coloco o outro valor que era menos 6. Pois bem, essa é a primeira linha. A segunda linha, eu vou no direcional para a direita, certo? No branco e no colchete. Então abre um outro colchete que vai significar para a calculadora que eu estou trabalhando agora na segunda linha. E na segunda linha nós tínhamos o valor de menos 12, espaço, 32. Pois bem, se eu der um Enter, a matriz está formada e está montada desse jeito, ok? Depois eu vou passar para vocês uma programação de como a gente fazer isso de forma automática, tá bom? Mas isso fica um pouquinho para depois. Bom, o que é que acontece? Nós tínhamos lá o termo independente, então vamos ter que montar uma outra matriz, na verdade um vetor, né? Então vamos lá. Vou lá para o branco, em cima do vezes, abro o primeiro colchete, vou trabalhar a primeira linha. Então, branco e colchete novamente, e eu digito lá o valor de 120, que era o valor do primeiro termo independente, 120. Saio desse primeiro colchete e vou trabalhar a segunda linha, branco e vezes novamente, e coloco lá o valor de 165, que era o valor da segunda linha. Portanto, eu fico com 120, 165. Pois bem, na verdade, lá no sistema matricial a gente tem a primeira matriz, 2 por 2, vezes a matriz VB-VC, igual a 120, 165. Portanto, se teoricamente eu pudesse passar a matriz 21 menos 6 menos 12, 32 dividindo, seria ótimo. Na HP a gente consegue fazer isso. Eu vou inverter, aí os dois, a ordem dessas duas matrizes para que eu consiga fazer a divisão da matriz que está embaixo pela matriz que está em cima. Existe um comando para isso, eu vou digitar o comando aqui. Isso é uma outra coisa interessante, a gente começar a saber dos comandos para poder fazer coisas melhores, arrumar melhor o que a gente precisa operar. Então eu vou apertar o alfabeto, né, o alfabético duas vezes, o alfa, e vou digitar o seguinte comando: S, o W, o A e o P. Swap. Esse swap ele vai fazer uma troca das duas matrizes. Tudo bem? Então eu inverti a ordem daquilo que estava na pilha da HP. E agora eu aperto a divisão e eu obtenho aí 161 sobre 20, 327 sobre 40. Bom, o que eu gostaria era de ter o valor numérico dessas coisas para não trabalhar em fração. Eu venho no botão laranja e aperto lá no Enter, procurando o valor numérico para essas duas, para esses dois elementos dessa matriz. Se vocês me permitem, eu vou dar um Enter aqui e repetir essa matriz para fazer uma outra coisa que é bem interessante, que é tirar os números do formato de matriz para que eu pudesse operar. Esse comando é o seguinte, eu vou de novo para o alfabeto aqui apelando para a digitação do comando. Então, alfa duas vezes, A, RR, Y, e a setinha que está no laranja acima do zero. Então o comando vai ficar assim: ARRY com uma setinha. Isso vai falar para a calculadora, vai mostrar para a calculadora, indicar para ela que eu quero pegar a matriz que está na primeira linha, né, aí a matriz de baixo, e eu quero tirar esses números do formato de matriz. Pois bem, quando eu dou um Enter, aparece isso aí, ó. Esse 2,1 era a ordem da matriz em que os elementos estavam organizados. Eram duas linhas e uma coluna. Portanto, eu apago essa linha de baixo e eu tenho na linha de cima o 8,05, que é o VB, e eu tenho o 8.18, o 8.18 aí, que é o VC, tudo bem? Eu vou até melhorar um pouco esse negócio, eu vou colocar aqui, vou fixar em 3 casas aqui, no modo de apresentação dos números, para a gente ficar com esses valores, que foram os valores que eu cheguei lá, né? Então 8,05 para VB, 8.175 para VC, e se a gente fizer a subtração entre os dois, a gente vai obter o 0,125 volts, que é o valor para V0, e foi o valor que eu obtive lá naquela operação.
Pois bem, voltando lá para o vídeo, é exatamente esse valor que a gente tem, menos 0,125 volts para V0 ou menos 125 milivolts, tudo bem? Uma outra coisa que eu queria mostrar é uma coisa legal, né? Sempre que a gente usa aparatos tecnológicos é um negócio legal para enriquecer a aula. Pois bem, eu queria mostrar esse mesmo circuito, eu acabei desenhando aqui. Ele já está até funcionando. Eu vou fazer isso. E vocês lembram que o que a gente calculou foi VB, que está nesse nó, e o VC, que está nesse nó. Pois bem, eu vou colocar a probe aqui, para a gente medir a tensão nesse ponto. E vocês podem ver, ó, vou colocar aqui para funcionar, tem o 8,05 lá no nó B. Beleza, eu vou tirar, vou colocar aqui no outro nó. Vocês podem ver aqui embaixo que a gente tem 8,175. Portanto, a diferença realmente entre um e o outro, vou tirar aqui, desculpa, vou tirar aqui, vou colocar o outro aqui só para mostrar para a gente que realmente a tensão ali marcada é de 8,05 conforme a gente obteve na teoria. Tudo bem, pessoal? Esse videozinho para ajudar nessa parte aí, ok? Depois a gente grava um outro para também trabalhar outras coisas dentro do circuito, outro tipo de análise e por aí vai, ok? Valeu, um forte abraço.